Senhor, damos graças por tudo que tem hecho em nossas vidas, por suas manos de poder que tem nos guardado, protegido. Neste momento, Deus, onde nós estaremos aqui, juntos com os irmãos, com desejo de conhecer mais de Ti, seus desejos, suas vontades em nossas vidas, que possamos, Senhor, nesta noite, crescer pouquinho mais e nos ponermos diante de suas manos para que o Senhor pueda nos usar de maneira poderosa. Te agradecemos já pelos irmãos que estão aqui, os que estão vindo, e que sua direção e poder esteja sendo manifestada nesse lugar. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler o texto que nós lemos na semana passada, que é a base desta parte do estudo, que se encontra em 1 Timoteo, capítulo 3, versículo de 2 a 7. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo de 2 a 7. Creio que foi o texto que nós usamos na semana passada, da qual nós estamos falando de um assunto para mim de suma importância quando falamos de obreiros. Quando falamos para obreiros e líderes, de importância nós nos preocupar com nosso caráter. E nosso caráter é aquilo que as pessoas se revelam em nossos relacionamentos, se revela nos relacionamentos com Deus. É caráter aquele que se revela e que faz com que as pessoas podem nos ver da maneira que nós realmente somos. E na semana passada digo que o obreiro, o líder, né, se tem um caráter um mau caráter, cedo ou tarde este caráter vai se levantar. Verdade ou não? Eu comparei o caráter como um mau caráter como um mau olor. Verdade? Você pode tentar limpiar e todo, mas se não saca todo de verdade, cedo ou tarde aquele olor vai vir. Então temos que nos preocupar e deixar que Deus pueda nos cambiar para que nosso caráter possa ser transformado por Ele em nossas vidas. E Pablo, passando a Timoteo, capítulo 3, versículo de 2 a 7, ele está dando, como digo, solamente fazendo uma revisão, ele está passando uns requisitos que um obreiro, um bispo, um líder que trabalha na obra tem que ter para que pueda ser bom exemplo. Sabe, amado, que a maneira número 1 de destruir uma igreja, escute bem, não são os de los afuera. Los afuera não podem destruir uma igreja. Sabia disto ou não? Verdade ou não? Não importa o que o governo queira cerrar as portas das igrejas, eu posso afirmar para ti, isto nunca vai poder passar e destruir uma igreja e terminar uma igreja. Sabia ou não? Os inimigos de afuera não têm esse poder, porque a Bíblia de Jesus deixou bem claro que as portas do inferno não resistirão à igreja de Cristo Jesus. Amém. Mas o que o diabo usa para destruir uma igreja são cristianos, são os de adentro. Eu chamo isto de terrorismo cristiano. Aqueles que vêm adentro, implantam-se adentro e explota de dentro para destruir o propósito de Deus. Então, como, pastor? Usando verdadeiramente pessoas com mau caráter. Líderes se põem em posição de liderazgo, mas esses líderes, por não deixar Deus trabalhar com ele, viram um instrumento também do diabo. Se quiserem chegar um pouquinho para frente, eu tomei banho, passei um perfume cheiroso. Amém? Fica à vontade. E isto é uma preocupação que todos os líderes têm que ter. Antes de uma pessoa ser levantada no ministério, liderazgo, antes de uma pessoa ter um grupo familiar, uma célula, seja como o que esteja ministrando, o que esteja à frente do ministério, é muito importante para um líder preocupar com o caráter dessa pessoa que estará na frente. Porque ela poderá ser de bendição, mas também pode ser de destruição para o propósito de Deus em la igreja. Me entende bem, amado?
Por isso é muito importante o pastor ter tempo, orar muito. E mesmo assim, erramos, falhamos, porque nós outros, a Bíblia diz que nós outros solamente vemos o que está afuera. É Deus que vê o que está adentro. Mas Pablo dizendo a Timoteo, ele dá um ponto muito importante. Timoteo, você tem que ver os frutos desse líder, ver como é sua vida, para que você possa errar o mínimo possível. Verdade ou não? E para mim, eu penso assim, porque não tem como nós outros acertar 100%. Só para você ter uma ideia, Jesus escolheu 12 para caminhar com ele. Verdade ou não? Um roubou ele, que chamava Judas. Os outros 10 lo abandonou. Solamente Juan se quedou com ele em la crucificação. Pensa bem, todo aquele que ha escolhido para estar junto dele, simplesmente para mim, vamos dizer como homem, eles se falharam com Jesus, com o próprio Jesus. Tu pensaste bem, se Jesus, ao escolher homens, e é triste porque os homens, eles realmente têm um caráter, às vezes, que pode se esconder e você não conhecê-lo por completo. Amém? Mas nosso propósito é que nós outros possamos nos colocar este caráter na mão do Senhor, para que Ele possa estar nos cambiando, para que nós outros possamos ser de bendição ao corpo de Cristo. Amém? E Pablo diz isso em 1 Timoteo 3, de 2 a 7, assim: pero é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma sola mulher, sóbrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para ensinar. Mira tudo característica deste líder, deste homem que estaria à disposição de trabalho. Timoteo, mira bem para ele, para que você não perca esta visão. Aqui não diz o que dá grande dízimo, aqui não diz aquele que vamos dizer, que oreva, mas diz características irrepreensíveis, marido de uma sola mulher, sóbrio, prudente, decoroso. Versículo 3 diz assim: não dado el vino, não pendenciero, não codicioso. Nossa, essas palavras eu estou aprendendo, viu? Por isso que estou falando. Você sabe o que é codicioso, Wagner? Tá? É, codicioso. É, que tem cobiça, que busca o interesse. Wagner, vamos estudar espanhol, viu? Porque codicioso. É codicioso de ganância, codicioso com ganância, codicioso de ganâncias. Desonestas, né? Que não tem problema você querer possuir, mas não de coisas desonestas. Diz, se não amável, olha a diferença, amável, apazível, não avaro. Estou falando certo? Está tudo bem? Que govierne bem sua casa e que tenha seus filhos em sujeição com toda honestidade. Amém? Forte ou não é forte? Ele diz bem claro, se este não tem esta característica, e Pablo está dizendo o quê? De um caráter, de um homem que se manifesta no relacionamento com as pessoas. E se esse líder ou se esse obreiro não manifesta um bom caráter, ele pode destruir o ministério, ele pode destruir a igreja, prejudicar bastante a casa do Senhor. E na semana passada, eu estava falando sobre esse caráter do obreiro. Eu falei que o obreiro necessita falar a verdade sempre, mas com um bom coração. Recorda ou não? Amém? Temos uma carência muito grande da verdade. Muitas vezes as pessoas não querem escutar a verdade. Mas sabe por quê? Às vezes as pessoas querem falar a verdade, mas querem falar para prejudicar a pessoa. O obreiro tem que falar a verdade, mas de coração, com coração bueno, para levantar, para despertar interesse, para que essa pessoa seja restaurada. Amém? Segundo, eu digo na semana passada, que não seja caluniador. O que é caluniador, gente? Uma pessoa que tem um mau caráter, que gosta de falar de outras pessoas.
O obreiro não pode ter esse caráter. No tempo hoje, você sabia que número uma maneira de destruir família, pessoa, ministério, é através de calúnia. Hoje, as redes sociais estão fazendo esse trabalho. Entende? E diz que a calúnia é como se você cortasse? Corta uma forra de papel e sobre cima de um building e joga esse papel que está todo cortado e joga o vento, esse papel se vai para todo lado. Você pode descer de aí e buscar, talvez vai buscar um ou dois, mas não vai encontrar todas as partes. A calúnia é desta maneira. É como se nós outros estamos subindo e destruímos com nossa língua a vida de outra pessoa. Uma pessoa de bom caráter não habla mal de outra pessoa. Não escutei. E eu tenho que enfatizar isso porque nossa língua tem poder de vida e de morte. Com a mesma língua hablamos bem e com a mesma língua matamos nosso irmão. Amém? Então, o obreiro tem que muito cuidado em não ser uma pessoa caluniadora, que não passe adelante aquilo que está sendo confiado em sua vida. Terceiro, que não seja uma pessoa que não prejudique a nadie. Estamos aqui? Como assim, pastor? Que não tenha um obreiro. Eu falei na semana passada que nós outros somos, às vezes, estamos em situações que vamos julgar situações que estão à nossa volta e temos que nos preocupar sempre em não ter um julgamento para prejudicar a nadie em nossas vidas. Amém? Eu tenho visto muitas pessoas fazer um pré-julgamento. A Gina, está me entendendo? Esse terceiro ponto é não prejudicar a nadie. Em português, não prejudicar ninguém. Álvaro, você vai me traduzir para português qualquer dia desse. Por quê? Porque nossas atitudes, e nossa palavra, e nossas ações podem trazer dolor na vida de outras pessoas. Verdade ou não? Verdade ou não? Então, e às vezes, fazemos com maldade em nosso coração. Isto não é um coração de obreiro. Um comentário que não deveria ser feito. Uma palavra que não deveria ter saído de nossas bocas. Verdade ou não? Uma falta de carinho que deveria ter dado e nós outros não damos. E às vezes prejudicamos a vida das pessoas e pessoas que estão ao nosso lado. Então, um bom obreiro tem que se preocupar com isto. Amém? Agora, nesse dia, nós outros vamos mirar outros pontos importantes de um caráter de obreiro. O obreiro deve, escute, pode, vou falar em português para os brasileiros que estão aqui e vou traduzir para espanhol. O obreiro tem que odiar o mal e honrar a retidão. Em espanhol, odiar a maldade e honrar a retidão. Foi certo? Odiar a maldade e honrar a retidão. ¿Escuchaste bem? A Escritura nos ensina a nosotros a odiar, nos ensina a não odiar as pessoas. Escute bem, é muito importante nós termos em nosso coração a palavra de Deus e não transgredi-las. Eu quero te invitar que hable em Salmo capítulo 97, 10. Odiar o mal, a maldade, não a las pessoas. Salmo 97, 10. Estou me sentindo mais confiante dia após dia. Eu estou mirando película em espanhol agora. E eu fui mirar uma mexicana. E aí eu fiquei preocupado porque era carnal. Eu falei, não, este não é o espanhol que quero. Falei, esse não é o espanhol que quero aprender, não. E carnal, anda ali. E falei, isso está meio estranho, não? Vamos aprender um espanhol mais velho, assim, um espanhol de Peru, de Uruguai, assim, um castelhano assim mais não que tenha algum problema com o mexicano, por favor, mas não temos ainda um mexicano, mas quando chegar
Salmo 97:10. Quem ha encontrado? Lê para nós outros. El Señor ama a los que odian el mal. El Señor ama a quem? A los que odian el mal. Los que odian el mal. El obrero tem que, se quer ser amado por Deus, ele tem que odiar tudo aquilo que é de maldade. A maldade não pode pertencer ao coração do obrero. Como assim, pastor? Fazer maldade com as pessoas, ter um coração mal, perverso, capaz de prejudicar a vida, de maneira nenhuma podemos ter esse coração, porque Deus ama aquele que odeia o mal. Continua lendo, irmã. Él protege la vida de sus fieles Ele protege a vida de seus fieles. y los libra de mano de los impíos. Impío. ¿Por quê? Porque estes que estão odiando o mal, Deus los vai proteger. Pastor, é possível? Claro que sim. Às vezes você pensa que você deve cuidar solamente de seu filho, dos seus filhos. Claro que não. Em la igreja, todos são seus filhos. Verdade ou não? Quantos filhos tu tens? 20. Todos que estamos aqui, escute bem, o parentesco se quedou afuera. Los hijos de Wagner, Miriam, mis hijos também. E eu tenho que amar e cuidar de ellos como se fosse mío. Este é um coração bueno. Mas não, eu sou um obrero, então mis hijos vão ter privilégio mejor em la casa do Senhor. E se eu ver um hijo de um irmão que está cerca de mim, eu vou fazer preferência em mis hijos primeiro, para que depois os outros sejam bendecidos. ¿Está certo, gente? Claro que não. Se vemos um hijo de um irmão nós outros passando por um problema, por que não ajudá-lo? Verdade? O coração tem que ser um coração que ama a retitude, as coisas buenas. Amém? Um resto bueno. Você quer cativar uma pessoa, cuide bem dos filhos das pessoas. Ame aqueles que estão cerca de ti e não busca a maldade em seu coração. Tinha em la igreja que nós arrendávamos antes, um dia estava observando a los niños. Teníamos como uns 13 em la classe. E eu fiquei observando um muchachito, tinha para 8 ou 9 anos. Ele estava cerca da parede e ele se quedou assim, e os niños tinham que passar por ele. E quando passava o ninho, ele, sem que ninguém estava mirando, ele não estava vendo que eu estava mirando. Ele ia e dava kick para que os outros caíram. E passava o ninho assim, e eu estava escondido, não? Falei, aí nosso coração fala, que diablito, que terrível. E passava um, e às vezes ele não estava conseguindo cair, ele patava o pé e empurrava, para que o ninho realmente caíra. E eu falei, não pode. Eu passei por trás dele, fui calladito. Falei, ei! Ele, o que foi, pastor? Não. Falei, você não pode fazer isto. Isto é maldade em seu coração. Você não pode caminhar assim. Para tentar explicar, isto é maldade. É quando nós outros queremos e estamos fazendo aquilo que está tentando destruir a uma outra pessoa. Escutaste bem? Isto não agrada a Deus. Isto é coração de Deus se entristece. E a proteção de Deus sai de nossas vidas. Porque o que estamos fazendo por uma pessoa, estamos fazendo para Deus. Tanto a bondade quanto a maldade. Se você nega alguma coisa para seu irmão, você está negando a Deus. Me escutaste ou não? Temos que buscar. E a verdade, amado, que nós outros todos, diz a palavra que não há um bueno sequer. Verdade? Todos nós outros dentro de nós, se não nos cuidamos, o caráter de maldade sai de nossas vidas. Verdade ou não? E quando nós outros vemos, um dia o Juan está aqui, eles foram contar um caso para mim de uma pessoa muito mala, Juan. E falando mala, essa pessoa bem mala, eu falei, amanhã nós chamo para Juan. Ele falou, por que, papá? Eu disse, porque amanhã a imigração vai chegar aí.
Yo pensé, me escuchaste, en nuestro corazón, el momento si nosotros no nos cuidamos, la maldad empieza a tomar control de nuestras vidas e se revela em nosso caráter. Pastor, então, o que Jesus ensinou? Ele diz, haga el bien em todo tempo. Aqueles que te perseguem, orem por ele. Aqueles que te maltratem, bendiga a ele. Aqueles que é contra ti, esteja também bendizendo seus. Pastor, não, mas eu não consigo. Se o irmão falou mal de mim, eu vou falar mal dele também. É assim ou não? Pastor, mas estão tentando me derrubar, eu vou derrubar antes. Calma. Na igreja não tem estas coisas, verdade? Não tem, na igreja não, solamente é trabalho. Na igreja também passa, porque temos pessoas aqui dentro. Tem gente que diz assim, eu não vou na igreja porque só tem gente mala. Eu falo, então não vá na academia, porque já tem muitos gordos. Na academia, na ginástica, no gym, ginásio. Você vai no ginásio, verdade? Então na igreja, aqui também temos pessoas com problemas. Temos pessoas com coração, verdade ou não? E nós outros, se nós não cuidamos, também este caráter ressuscita em nossa vida. Mas ele diz, o obreiro não pode amar o mal. Tem que odiar o mal e amar a retitude de seu coração. Em Amós, capítulo 5, versículo 15, Amós, outro texto, o profeta menor, Amós, capítulo 5, versículo 15. Quem encontrou, por favor, pode ler. Isso. Versículo 15. 5:15. Encontraste? Pode ler. Aborreced el mal y amad el bien, y poned juicio en la puerta. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Dice bien. Busca lo que é bueno. Amém? E assim, sua atitude vai atrair a fidelidade de Deus a favor de ti. Me escutaste bem? É o Senhor que peleia nossa batalha. Muita gente diz, pastor, mas eu sou cristiano, mas não tenho sangue de cucaracha. Escutaste? Não. Em Brasil diz isso. Em Brasil diz sangue de barata. Mas já que porque a barata é muito tranquila e se mata fácil. Aí diz assim, eu sou cristiano, mas não tenho sangue de cucaracha. Se pega comigo, eu vou atrás. Me entende? Eu não vou deixar passar. Se pega comigo, que não passe cerca de mim, que senão eu também mato. E eu estava preparando esse estudo lunes, e eu fui com minha esposa, eu estava regressando caminho, entrei num caminho e parei no stop sign. E no stop sign você tem que parar o carro completo, verdade? No stop sign, que a polícia, verdade? Para. E você tem que mirar para a direita e para a esquerda. E eu parei no stop sign, estava tranquilo, estava com uma paz de espírito, tinha saído aqui das entregas, cansado, carregado o carro, estava cansado, muito calmo, escutando uma alabança, estava adoração na presença de Deus. Parei com maior tranquilidade e mirei quando mirei para a esquerda, carro atrás, pé! E o diabo sempre comigo, esse capeta safado, porque sabe meu caráter. Pé! E quando fez pé, fez dentro de mim assim. E eu não sei porquê, eu falei em português com ele. Falei, tu tá vendo que eu já parei aqui, tô quase saindo, que é isso, rapaz? Ele viu que eu falei um idioma espanhol, não entendeu o que passou. Ele abriu a ventana e começou a dizer, stupid Spanish. E, gente, adentro de mim, eu digo,
e com discriminação comigo. Eu com esta cara de tortilha que tenho, ele diz, e começou a falar mal, como se eu estava discriminando. E eu nunca sentido isto. Eu falei, meu Deus, que tristeza. Ignorante eres tu. Me fui caminhando e quando mirei para trás, ele ficou com medo de mim e se foi. Não creio, mas se foi. E eu fiquei pensando todo o dia com aquela dolor no coração. Falei, meu Deus, que maldade que as pessoas têm. Que quando discriminam uma outra pessoa. E Jesus falou disso, sabia? O Senhor disse certa vez em Tiago, ele diz, se um rico chega na igreja, você põe ele nos primeiros lugares. Sabe o que é isso? Discriminação, maldade de coração. Você que está mirando buscar vantagem e prejudicar a outra pessoa, isto é maldade em nosso coração. Escutaste, amado? Nós outros temos que odiar tudo que é mal. E na igreja, um obreiro tem que cuidar disto. Aí tem um negócio de poner a mão para desinfetar a mão aí, verdade? Desde Covid nós compramos um, está aí, tem outro aí em cima. Esses dias passei, tinha um muchachito, um ninho. Estava quase tomando banho aí. Passou os obreiros, passavam. Ah, que lindo. O ninho é muito funny. Eu passei e falei, não tem nada de funny, muchacho. Stop it. Isso custa dinheiro. Que coração é esse de maldade que tu tens? Pare. Falei, quer tomar um banho antes de... Eu vou te dar um banho. Porque os ninhos têm maldade no coração também. Verdade ou não? Verdade, não é da nossa natureza. E nós outros temos que cuidar. E tudo que nós outros vemos na igreja, miramos na igreja, que está tendendo para a maldade, nós outros temos que ter a capacidade de parar esta maldade. Amém? Dizer, não haga isto. Não prejudique assim. Você está, porque isto é a vontade de nosso Deus em nosso coração, para sermos obreiros aprovados na casa do Senhor. Amém? Quando entrarmos dentro do banho e você vê um papel no piso, você vai pegar outro papel e vai jogar no piso também. Esta é a casa de papá. Você não deveria fazer isto em lugar nenhum. Um cristiano não deveria sacar um papel. Isto mostra nosso caráter. Verdade ou não? Eu escutei uma palestra uma vez para liderazgo de um pastor de Belo Horizonte, Jorge Linhares. E ele disse uma vez que Deus trabalhou tanto no caráter dele, que ele foi no aeroporto e foi usar o banho. E quando foi sentar no toilet, a tampa do toilet estava o parafuso estava um pouco solta. Estou dizendo de um banho. Este pastor disse que Deus disse para ele, arregle isto. Ele disse, mas como? Arregle. Ele disse que abarrou dentro do banho e arreglou. Sem que ninguém estava mirando ele. Ele não estava buscando glória, mas ele estava sacando aquilo que é malo de seu coração. Eu aprendi esta lição. Eu aprendi esta lição em meu coração. Às vezes, dentro da igreja, você entra num banho e vê uma pia suja ou vê um papel no piso. Esta é a casa de nosso Deus. Um obreiro que passa e não considera nada, este obreiro precisa ser uma restauração em sua vida. Verdade ou não? Não é? Pastor, mas o pastor não está aqui mirando, então vou jogar mais papel. Ninguém está aqui, eu não quero saber. Não. Alguém vai venir limpar depois. Ok ou não? Irmã Alejandra, principalmente, vai venir limpar com certeza. Temos que ter e abominar a maldade. Amém? Quarto, nós outros temos que ter honestidade e integridade em nossas promessas. Traduzir em português, porque Isaías não entende bem. Honestidade e integridade nas promessas. Em espanhol, honestidade
e integridade naquilo que nós outros prometemos. Um obreiro tem que ter esse caráter. Integridade em nossas promessas. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo de 9 a 10. Você pode mirar Pablo dizendo... Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim: não mintais los unos a los outros. Não mintais los unos a los outros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revisto de nuevo, en cuan conforme la imagen de lo que creo se ha renovado hasta conocimiento pleno. Diz Pablo a Colossenses que nós outros não temos mais aquela característica antiga. Nosso velho homem agora ha morrido, ha muerto. Se você mentia, não, calma, me ajuda. Se você era uma pessoa que só falava, não cumpria seus compromissos, este homem morreu. Esta mulher não existe mais. A honestidade tem que ser o princípio de nossa vida. Nós outros latinos, eu vou botar latino porque todos aí de América Latina, então nós outros temos uma maneira de dar um jeitinho, o brasileiro fala jeitinho, um arreglo para conseguir as coisas. Em reino de Deus isso não trabalha. Me escuchaste bem? Eu vou fazer isto porque eu quero isto. Uma manipulação. Ou uma maneira, como te digo assim, você tem uma fecha para ir num lugar, mas o seu número é 80. Você não se conforma com o número 80 para ser atendido. Então você chega temprano e vai tentar passar por atrás para poder solucionar, porque nós outros queremos dar um arreglo para podermos conseguir vantagem. Este caráter tem que sair de nós outros. Os brasileiros são conhecidos demasiado. Fala, é jeitinho brasileiro. Nós outros queremos sempre manipular as coisas para podermos, escute bem, o reino de Deus, este caráter tem que morrer. Se Deus disse que você tem que orar e o problema que o obreiro leva este relacionamento para Deus. Porque é acostumado a caminhar assim em sua vida e pensa que com Deus você vai fazer arreglo. E se Deus dijo que você tem que despertar às 5 da manhã e orar sempre, o Senhor dijo isso, não tente arreglar de uma outra maneira. Em la casa, em la obra de Deus, o obreiro não pode pensar que tem que ser de sua maneira. Escuchaste bem? Tem que ser pessoas de integridade, em compromisso com aquilo que Deus tem posto em sua vida. La Bíblia, a palavra de Deus, dijo que a palavra do cristiano tem que ser sim, sim e não, não. Escuchaste bem? E depois do que passa disto, é procedência maligna. Nós outros temos um problema de dizer não. Os latinos temos esse problema. Queremos agradar a todos. Você vai em minha casa? Claro, quando? Estou falando mais os brasileiros, verdade? Você pode vir. E eu, como pastor, tinha um problema com isto. Terrível. E eu encontrei a inimizar com isto. E chegava, pastor, nós outros, você pode ir em minha casa. Às vezes tinha 3 casas que eu digo que iria. E quando eu me encontrava, não podia ir nesta ou naquela, porque sou uma pessoa, não posso estar em 3. Mas porque não queria dizer à pessoa, não puedo agora, arreglamos mais adelante, porque não queria machucar, herir esta pessoa. Aí que eu hago? Sim, eu estarei. Minha palavra saiu e eu não cumpri com aquilo que eu digo que deveria ser. Escuchaste bem? O obreiro tem que ter um caráter de cumprir tudo aquilo que você tem prometido.
¿Me escuchaste bien? Vamos a empezar el año. Pastor, yo voy a trabajar. Pastor, conte conmigo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? Llegó, pastor, y estaré ahí el primero ataque del diablo lá en febrero. Usted ahí, pastor, no conte, no puedo más. Mas ¿por qué no puede, querido? Ah, pastor, no. En el reino de Dios, en la obra de Dios, amado, nem que nosotros vamos empurrando, nem que vamos gatinhando. Nem que gatinhando. No que esté arrastrando, mas yo voy a llegar al final, porque yo dei mi palabra. Yo dijo con el líder de alabanza que yo voy a estar ahí a las 7, entonces a las 7 yo voy a llegar. Es triste, gente, es triste. A veces en un obrero que usted no puede confiar. Um obreiro que você pergunta como, pastor. E é triste que as pessoas conhecem também. A quem vai estar na direção de serviço? Vai ser Daniel. Oh, não, por favor, Daniel, só um exemplo. Vai ser Daniel. É Daniel? Ei! Então não vai começar nunca às 7h30. É mentira de diabo. É Dom Julio. Dom Julio vamos chegar, porque Dom Julio vai chegar. Eu sei que é Dom Julio. Não é assim, não é verdade ou não é verdade? Você não conhece a pessoa? Você marca compromisso com Juan. Juan, 7h30 aí. Você sabe que com Juan, você tem que chegar aí, porque Juan já demonstrou em seu caráter que ele é homem de palavra. E é militar. Me entende ou não, gente? Isto tem que ser caráter de nós. Não podemos deixar que a natureza antiga ocupe lugar em nossa vida. Antes, pastor, eu era assim, mas agora você é novo e uma nova mulher. Amém. Verdade ou não? E quando você é tentado a ser aquilo novamente, você diz: eu não hago mais, porque agora sou revestido com um novo homem. Me escutaste bem? E Deus é glorificado em sua vida, porque as pessoas vão mirar para ti e ver que há um cambio. Su olor agora vai ser diferente, porque este é um caráter que todo obreiro necessita. Tem que ser acompanhado com uma prática de honestidade. Lo certo é certo e errado é errado. Diga amém, gente. É certo. Para o obreiro, certo é certo, errado é errado. Minha esposa é muito Caxias. Caxias. Ela é straight. Ela é por la regra. Se é azul, é azul. Se é rojo, é rojo. E ela casou com um brasileiro que gosta de verde. E ela diz: mas não é verde, meu amor. Eu digo: mas vamos orar para ver se Deus cambia o azul para verde. Tu já viste ou não? Que às vezes nós queremos ainda poner Deus em nossas manipulações. Queremos poner Deus para arreglar uma coisa que Deus já deixou claro. Porque queremos dar uma maneira de enganar. Me escucha. Pecado é pecado. Errado é errado. E não queremos usar as escrituras para sermos desonestos, como se diz às outras pessoas. Amém? Às vezes o pastor sofre muito. Às vezes eu queria fazer certas coisas, mas eu não posso. Vai além de minha possibilidade. Às vezes perdemos pessoas por isso. Não é perda, mas perdemos. Porque você não pode caminhar da maneira que as pessoas querem. Uma vez uma muchacha chegou para mim e disse: pastor, eu vou casar. Eu creio que já contei aqui. Vai casar, que bueno. Eu falei: mas eu não, é solamente um arreglo. É um arreglo do casamento. Por favor, fica tranquilo, ok? Calma. E pastor, e eu vou arreglar porque e nós outros, às vezes,
em nossa cultura, porque estamos num país e estamos correndo atrás de uma legalização. Ai, meu Deus, cerra o ouvido dele, por favor. E às vezes nós outros, porque queremos arreglar, estamos como obreiros de Deus, servos de Deus, mentindo às autoridades. Você pensa que não? Isto é pecado. Hablar isto na igreja de imigrante. Pastor, você vai perder a todos. Meu querido, deixa eu te dizer algo. Se nós outros mentimos para o governo, estamos enganando também a Deus. E aquilo que é de Deus é de Deus. Lembra quando Jesus disse: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Nós outros não podemos burlar a lei. Temos que ser obedientes à lei das nações, para que não paguemos o preço por ela. E às vezes queremos colocar o pastor no problema. Pastor, eu vou casar. E eu quero que você ore por mim. Como assim? Eu vou casar porque eu paguei um senhor e ele vai me dar o documento. Eu falei: eu vou orar por ti? Nem entre em meu escritório mais. Como assim, pastor? Não posso compactuar com aquilo que não está certo. Você me entende, amado? Claro que passou no tempo da ignorância, passou. Você talvez está metido agora nesta situação. E agora, pastor, eu te digo que a graça do Senhor te arregle aí, você esteja debaixo do tratamento de Deus. Verdade ou não? E às vezes sofremos por não termos uma honestidade e caminhar honestamente. Estamos aqui, gente. Se Deus quer dar um green card, Ele não precisa de suas manobras. Não escutei, amém? E depois quer dar um testemunho na igreja. Pastor, eu consegui o green card. Como? Casei e peguei. Você quer dar um testemunho aqui? Tudo errado. Pega seu green card e cai ali. Não hable com nadie. Que você fez tudo mal. E nossa igreja está llena de imigrantes e de pecado. E que o pastor não habla, sabe por quê? Porque não quer ser honesto. Eu vou dizer mais algumas coisas, pode? Posso dizer ou não? Pastor, eu não quero casar, só vou estar junto com ele em mesma casa. Nossas igrejas estão llenas. E sabe o que? Isso está dando um exemplo a nossos jovens. Obreiros, escute bem, você tem que arreglar. Sexo fora de casamento se chama pecado. Pastor, mas já fui casado e agora estou solo, o que eu hago? O que tu fazes? Vá para o convento, vira o que tu queres, meu amigo. Mas tu queres que eu apoie? E tem um que diz assim: pastor, mas isso é do organismo humano. É o que estão ensinando hoje. Nós outros temos necessidade orgânica. É diabo safado. Chamando o pecado de necessidade física orgânica. Coitado de Pablo, que nunca casado e mantou sem problema com isso. Você pode viver sem isto? É problema hormonal, é problema diablóico. Você pode viver sem isto ou não? Você não pode viver sem comida, sem água. Tem gente que está olhando, pastor, eu também não vivo sem. Calma. Mas escute bem. A honestidade tem que ser o princípio de uma vida de um obreiro. Estamos aqui, gente, porque tudo que hacemos em segredo está no patente diante de Deus. E às vezes venimos para Jesus e temos que arreglar todo. Eu estou dizendo isso, amado, porque eu conheço muitas igrejas. E as igrejas estão cada vez mais llenas desses pecados e nadie habla. Sabe por quê? Porque não vou venir mais a essa igreja. Eu vou àquele pastor que me deixa trabalhar e que não põe nenhum obstáculo para mim, porque o amor é livre. Aí os líderes de alabanza, os que ministram aqui, homossexual. Não é de não, mas
Aí a pessoa é homossexual e quer participar da alabança. E eu te digo uma coisa, não há nenhuma diferença de um homossexual por um adúltero ou um fornicário. Pecado é pecado. Se uma pessoa que vive com uma pessoa e não é casada, qual a diferença de um homossexual? Diz para mim. Tem algum problema isto? Não é pecado igual? Só pastor, ele é muito efeminado. Eu falei, você é um adúltero. Você é um fornicário. Você está vivendo em pecado também. Aqui não. Tu me entende, verdade ou não? Eu tenho a obrigação, como pastor, de deixar isto bem claro. Bem claro. Porque você não pode dizer que o pastor não disse isto. Verdade ou não? O pastor nunca disse isso. Claro, o culto é difícil falar assim, verdade? Por isso estamos aqui como líderes. E você pode escutar. Verdade ou não? Então temos que arreglar. E um caráter é entender que tenho que ser íntegro, que tenho que ser honesto em minhas características, que isso tem que revelar em minha vida. Ok? É um bonequinho. Tenho que acabar com coisas que necessitam terminar em minha vida. Amém, gente? Nosotros, o Espírito Santo te incomoda com algo e quando você está botando dúvida em seu coração se é certo ou errado, a maioria das vezes já está errado. Quando vem uma dúvida, é porque o erro já está revelando para ti. E o obreiro tem que ser uma pessoa íntegra, como diz Pablo. Porque o diabo não pode nada contra ti quando você está limpio diante dele. Uma irmã esses dias me chamou para orar na casa dela, que estava com uma guerra espiritual, que estava com demônios, isto, aquilo. Eu falei, ok, vamos lá orar. Mas antes de orar, aqui no escritório, eu digo para ela assim, mira, você mira bem se tem alguma porta aberta em sua vida. O Espírito Santo mandou te dizer, se tem alguma porta aberta, cerre, porque não empece uma guerra espiritual com legalidade para a qual o diabo pode trabalhar contra ti. Se você entrar em ayuno, começar a orar e dizer, diabo, vete, e você tem porta aberta, ele vai vir com toda a força para destruir. E eu falei para ela, falei, você tem alguma porta? Não tenho nada, está tudo bem. Fui aí, oramos, e botei óleo, azeite em la casa, demônios, e orei, fogaréu de Deus. Saí de aí, está tudo bem, tudo bem. 2 semanas, ela tinha uma porta aberta. Para dizer, o problema dela estava pior do que estava antes. Porque a porta que ela tinha aberta, o diabo entrou com toda a força. Não vou dizer o que é, porque algumas pessoas sabem. E trouxe maior destruição que poderia. E depois me chamou, pastor, eu falei, sabe o que passou? Que dijo a você antes? Porque não cerra as portas. Porque não pede perdão de seus pecados. Porque não deixa práticas que não devem ser práticas. Sabe por que muitos na igreja não peleiam mais espiritualmente? Sabe por quê? Sabe por que muitas pessoas não oram mais? Você sabe por que pessoas não entram em guerra espiritual? Porque sabe que tem uma porta aberta e não querem cerrá-la. Pastor, e por isso diz assim, pastor, ore por mim. Sem vergonha. Ore você mesmo, mas você não quer orar por quê? Ora com os olhos abertos e outros cerrados, porque sabe que o diabo tem uma legalidade contra a nossa vida. Temos que cerrar a porta. Não podemos nem trabalhar na igreja. Escute, a guerra espiritual é muito séria, gente. Se você pensa que o pastor não tem uma peleia espiritual, é constante. Alguém faz atividade, assim, o trabalho vai ser uma festa de trabalho. Verdade? Você planeja, você vê que nada passa, tudo caminha bem. Agora vai ser uma festa na igreja. Pode ser a mesma festa, já que começa o problema. O irmãozinho que quer um pastel de fresa. Outra irmãzinha quer um pastel de banana. E você diz, qual é o problema? Põe a banana junto com a fresa. Não!
o aniversário da igreja é problema para todo lado. ¿Sabe por quê? Porque existe uma guerra espiritual por atrás. Tudo que hacen na igreja é espiritual, gente. Tu me entende? Tudo que hacemos na igreja, não podemos entender, temos que entender que é espiritual. Lo que você faz em trabalho é uma coisa, mas quando você vem a ser para Deus, existe uma peleia espiritual para destruir aquilo que está tentando ser hecho. Vai a ser uma noite de dama, você não pensa na dificuldade que é. Vai ser um evento de jovens, tão simples, parece simples, verdade? Mas há uma peleia por atrás. Por isso, amado, temos que unir nossas forças como líderes. E é na última parte, e eu quero terminar, não quero me alastrar, o sexto ponto. O obreiro, não quero, esta palavra preciso em espanhol, cooperação. Tem que ter um caráter de cooperador. Está certo? O obreiro tem que ser cooperador. Cooperação. Vou explicar. Cooperação de serviço. Ser uma pessoa que busca ajudar a todos. Verdade ou não? O obreiro tem que ter esse caráter de cooperação. Amém, gente? Deixa comentar um pouco. O ministério, nós outros devemos nos empenhar a sermos pessoas que gostam de cooperar. Cooperar não é competir. Deixa abrir bem esse verso aqui para os obreiros. Cooperação não é competição. Temos que ter esta compreensão bem clara. Dentro da igreja não há espaço, em obreiro não há espaço para competição. Competência. O que é isto, pastor? Eu sou diácono. E chega um muchacho, não, pastor, mas eu estou aqui tanto tempo. Não é justo. Este muchacho não pode ter as oportunidades que eu tenho. E é seniority no reino. Tem gente que pensa que o reino é de seniority. Isso é inglês, verdade? Seniority? Yeah. Você só está falando inglês depois de time, né? Depois do noivo, só habla inglês agora, né? É pessoa que pensa que tem privilégio e pensa que qualquer coisa que passa e que sai desta cara, ele se enoja e não quer fazer mais nada, porque ele acredita que a igreja é dele. Muitas pessoas estão competindo entre si. Um irmão vai fazer uma festa, a festa dele tem que ser melhor da festa daquela. O irmão vai fazer uma alabança e pensa porque ele, aqui nossa igreja nós temos 4, verdade? Eu falei ayer sobre isso, sabe? E eu alertei bem os irmãos que estavam aqui. Às vezes aquele que está ministrando a alabança, um irmãozito chega por trás, oh, que bendição. Quando você ministra a alabança, eu vejo o céu aberto. Você é maravilhoso, oh, unção. E aí passa para essa pessoa, sabe o que passa? Essa pessoa começa a acreditar que ela é melhor do que as outras. E começa a competir com outros ministros dentro da igreja. Aqui não passa isso, verdade? Em nome de Jesus. Mas eu já passei muito isso. Eu ministrava alabança e tinha um que tocava a guitarra. E eu tocava a outra guitarra e tocava a guitarra. Quando eu ministrava na frente, atrás ele tocava tudo errado, para que desse mal quando eu estava ministrando. E eu via que ele sabia o que estava fazendo, e eu via muito claro. Me entende? Às vezes, dentro de um ministério, competitividade. Quem é melhor? E eu vou buscar uma música, esta semana sou eu. Eu vou pôr uma música porque quando eu ministro, a glória de Deus chega. Às vezes, pastores, predicadores que estão competindo um com o outro. Pelo amor de Deus, isso não pode no caráter de um obreiro. De maneira nenhuma. Você pensa que não... E às vezes tem que estão competindo com o pastor também.
O pastor pede ele para predicar, ele predica, e aí acredita que agora ele é o predicador. E se o pastor não chama mais, é porque ele está zeloso, porque predicou muito. Não tem espaço na igreja para que as pessoas estejam competindo. Somos um reino, somos um corpo. E o corpo todos precisam caminhar juntos. Amém? Pablo diz que o corpo, para mim, a melhor metáfora da igreja é corpo. Por quê? Porque se alguma parte do corpo sofre, todo, está mal, metáfora? Tá? Toda parte do corpo sofre. ¿Me escuchaste bem? Porque todo está conectado. Não há espaço para competição dentro da igreja. Se nós vemos uma pessoa que chegou e que tem talentos e dom, e Deus trouxe para este corpo, nosso papel como obreiro é abrir a porta. Come on, gente. Mas não, se eu vou chegar e ajudar, ele vai tomar meu lugar. Meu Deus, ele toca baixo. Só quero ter uma. Isto é a pior coisa dentro da igreja. É um caráter que não pode ter no obreiro jamais. Jamais. E se o pastor da igreja tem esse problema, esta igreja não tem como crescer. Porque são pessoas inseguras de si mesmo. São pessoas que não sabem o seu chamado em Cristo Jesus. Porque certa vez a igreja começou a questionar Pablo de seu apostolado. E dizendo que Apolo, um predicador, um conhecedor da Escritura, estava predicando depois que Pablo deixou a igreja, e ele estava predicando e todos estavam admirados com Apolo. E que Apolo sim, e diz na Bíblia que Pablo não era muito não falava muito, com muita, não sei, não creio muito mais. E a figura dele era barrito, eles pensam que ele era barrito, careca, e a aparência era feio. Por isso não é casado com nadie. Mas ninguém queria casar com Paulo. Mas ele diz que depois que Apolo, eu fico imaginando, se Apolo era louro, de olhos azuis, com uma palavra, com uma dinâmica, e a igreja começou a dizer, Apolo, Apolo, Paulo aí escreve para a igreja. Você pensa que Apolo, eu plantei, Apolo está arreglando, mas quem dá o crescimento, diz Paulo, é Deus. E toda a glória pertence solamente a Deus. A igreja estava querendo fazer a competição. Líder, abra seus olhos e cuidado com as palavras de lisonjeio. Cuidado. Cuidado com este irmão que fica sempre passando a mão nas suas costas e dizendo, oh, que bendição sua ministração. Cuidado. Porque isso entra para dentro de ti e vira um ego grande e você pensa que é muito importante e que tudo tem que caminhar através de ti. Isto acaba contigo. Isso destrói. Amado, às vezes na igreja me pongo triste. Porque às vezes você, pastor, dá uma oportunidade para uma pessoa predicar e a pessoa não se prepara. A pessoa não tem, às vezes, nem talento, mas damos a oportunidade. Às vezes a pessoa sai e aí uma pessoa, se você não tem nada para falar, não hable, por favor. A pessoa vai, que bendição. E não ha entendido nada da mensagem. Eu estou dizendo. E eu como pastor, eu me quedo aqui. E se eu não tenho nada para falar, eu não hablo. Eu fico, mas vou aí para mentir. Você, predicador, vai nas nações. Vai nada. Não é preparado, não predicou nada, não teve um princípio, não teve um meio, não conseguiu passar a mensagem. Por favor, vai fazer outra coisa na igreja. Isso eu estou dizendo em mensagem também. Ontem estava lleno de pastor aqui, eu estava falando assim, os pastores com tudo assim. Calma. Na verdade, você sair de casa e vem aqui domingo e vem um senhor predicar, e que não está preparado, que não consegue passar a mensagem e gasta quase uma hora falando.
Que dá vontade de se dormir? Que dá vontade de você? Levantar? Porque não estou entendendo nada. O muchacho está em toda parte da Bíblia. Foi de Gênesis a Apocalipse e não conseguiu passar uma mensagem. Em 30 minutos, você não precisa mais de 25 e 30 minutos para passar aquilo que Deus colocou em seu coração. Mas às vezes queremos inventar tanto, porque estamos em uma competição. Eu tenho que agarrar. Isso aqui não é um equipe de futebol, querido. Que você tenha a oportunidade de jogar como titular. E aí, como titular, você quer pegar todas as pelotas, e quer passar, e quer fazer todo o gol solo. Não! Predique com simplicidade, com unção, com generosidade, com verdade do seu coração. Não queira inventar algo que não existe para tentar impressionar, porque você está em uma competição, porque agora tem Isaías aí na igreja, e este é um predicador de primeira. Entendeu, Isaías? Isaías é chegado. Quem não gosta de Isaías? Aquele muchacho aí. Verdade? Tem que aprender espanhol, muchacho, que senão... agora Isaías ha chegado. Eu tenho que agora preparar uma mensagem que o cielo se cai todo. E vai para frente e Deus não respalda sua intenção. Diz que Spurgeon saía abrindo igreja. E quando Spurgeon ele tinha um cavalo, era a única coisa que tinha ele. E ele caminhava nas igrejas que ele abria. E os obreiros que eles deixavam aí tinham a obrigação de fazer a igreja crescer. Depois de um ano, ele passou numa igreja e ele chegava e assentava atrás e escutava esse sermão, a prédica. E diz que ele parou nesta igreja, e quero terminar aí, e ficou escutando a prédica. E quando acabou a prédica, o pastor veio contente, ele disse, o Spurgeon disse, você não tem vergonha? Passou um ano e não veio câmbio nenhum em sua mensagem. Você não cambiou nada, não ha crescido em nada neste ano. E ele escreve, isso é a história dele no livro. Eu fico pensando, às vezes, nós outros não crescemos, não amadurecemos, porque às vezes estamos competindo como ninhos, quando Pablo diz a Coríntios, vocês quando se reúnem para a própria maldição de vocês, porque a competitividade, a ignorância no meio de vocês. O caráter de obreiro, escute bem, eu não necessito de competir com Ângela, ela é minha irmã. O time é dela, o time é dela, não é meu. Eu não necessito de competir. não necessito pelear com o Senhor. O que Deus tem para ele, é para ele. Calma, gente. E que nós outros vamos acrescentar. Amado, eu tenho visto igreja se romper pela metade por causa desse espírito que se aloja dentro da igreja. Pessoas que fazem seminário e ninguém mais tolera ela. Pessoas que estão estudando, você não suporta. E pode mirar estas vidas, não chega a lugar nenhum. Porque dentro dos seus corações, é mal estudar? Não estude, amado. Mas cuidado, que você nunca pense que já está acima das outras pessoas. Pablo diz que sempre pensa que o seu irmão é melhor do que você. Porque pensando assim, vai guardar seu coração de la maldade e de um caráter mal. Quantas pessoas que já não escutam o irmãozinho que está predicando, porque ele não é bom o suficiente para ele. Que tristeza. Deus pode usar um ninho, gente. E se o irmão abre a Bíblia e vai predicar Mateus, não, a mim me gustam os profetas menores. A mim me gusta revelação do Altíssimo. ¿Aonde está a rema? ¿Aonde está a palavra? Eu me gusta coisa... Você nem está preparada para picanha. Por favor.
As maiores picanhas, as melhores carnes, é nos seus momentos solo com Deus, meu amigo. É os momentos que você abre sua Bíblia no seu quarto e põe sua rodilha no piso e Deus revela diretamente em seu coração. Este é o maior crescimento da vida de um cristiano. Me escutaste bem? Porque tem gente que talvez não poderia nem escutar Jesus. Porque se você for ver as prédicas de Jesus, o que dizia ele? Los passarinhos, piu, 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 piu. Los peces, lo campo, los trigos. Verdade ou não? Los trigos. Ele predicava los lírios. Olha as prédicas de Jesus. Ah, pastor, muito flaco para mim. A mim me gusta Hernandes Dias Lopes para frente. A mim me gusta Joaquim Maldonado. Não sei se eu posso falar isso. Davi Grego é o que eu conheço. Ou se não, Cláudio Freire. Para mim é Cláudio Freire para cima, pastor. Eu não sei se estou falando bem, porque não escuto muito. Também você não é cristiana. Se eu hablo Roberto Carlos, tu conhece, verdade? Não sei, eu só conheço esses nomes antigos, por favor, se estou falando mal. Não sei como eles estão ministerialmente. Mas, às vezes, nós outros, por favor, gente, somos um corpo. E esta igreja está vivendo um tempo muito precioso. Amém. Pensa bem, brasileiros, venezuelanos, peruanos, equatorianos, portugueses, mineiros, cariocas, baianos. Em Brasil, só dentro do Brasil já é uma dificuldade muito grande, você não imagina. Agora Deus traz uma igreja aqui em carne, que vem peruano, aí vem os equatorianos, aí agora está vindo um grupo dominicano, viste domingo? Meu Deus, vai meter fogo aqui agora. O plátano com salame está chegando na igreja agora. Você está vendo? Não vai ser só pollo verde, agora vem plátano com salame agora. Uma família inteira veio dominicana domingo. Agora imagina, põe todo mundo juntos abaixo de um templo. Então, pensa bem, na nação, agora pensa o pastor como sofre. Como eu vou arreglar um peruano junto com um dominicano e um brasileiro? Com a unção do Senhor, que Deus me ajude. Mas nós outros, todos líderes, temos que dar o exemplo. Necessitamos de um ao outro. Em nossas festas, em nossas programações, nós outros somos o exemplo maior para aqueles que estão chegando. Verdade ou não? Porque os obreiros são uma extensão do pastor. Se o pastor vai para cima, vocês são representantes aqui. Verdade ou não? Porque dizem que a igreja é a imagem de seu pastor. Graças a Deus que esta igreja, I love you guys. Mas o que nós outros estamos fazendo aqui é isto. Porque se o pastor não está aqui, está viajando, nós outros somos representantes, a imagem, este pastor de Tiffany tem que ser gente, porque ela é muito dulce, muito, porque agora se encontra um, esse pastor deve ser um cachorro. Agora se encontra sua abuela. Me entende o que digo? Você me entende? Somos o exemplo da igreja. E Deus conta contigo. Amém, gente? Amém? Vamos trabalhar para o Senhor este ano? Amém. Vou perguntar, vamos trabalhar para o Senhor este ano? Amém. Vamos fazer a obra do Senhor? Amém. Vamos ter um coração rendido a Ele. Amém. Para ser melhor para sua obra. Amém. E seu ministério. Amém? Vamos se pôr de pé. Nós outros vamos terminar. Passei 10 minutos solamente. Eu creio que tem um cafezinho aí em cima. Tem um cafezinho. Amém? Tome um café. E se você não consegue dormir, não tome, por favor. Amém? Álvaro, pode orar para nós outros, encerrar? Aqui de pé, varão, e com sua voz de trovão. Ore para nós outros e nos despeda, para nós outros ir para nossa casa nesta hora. Amém. Amém.
Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém, gente? Dá um abraço aí quem está perto de você. Diga que Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada. Amém? Amanhã nós temos um culto de oração. Se você é hispano, escute bem. Se você é hispano, quer estar amanhã no serviço. Amanhã é noite de oração aqui na igreja. Não se sinta, amanhã temos português. Mas se você venir, nós fazemos um culto mix. Não tem problema. Ok? Se você quer estar...